ainda naqueles primeiros instantes, o seu discurso e as suas atitudes traduziam uma disposição de ruptura, de novidade, de imposição de um estilo muito diferente ao que se esperava. Pela primeira vez na história bimilenar da Igreja, um sucessor de Pedro aparecia e assumia o nome de Francisco. De imediato, recordei-me do livro de Leonardo Boff, E a Igreja se fez Povo, de 1986. No capítulo 11 daquele livro, Boff apresentava São Francisco de Assis como patrono da opção pelos pobres, cuja libertação deveria ir além das reformas sociais, em vista de uma sociedade mais circular e igualitária. Quer dizer, ir além daquilo que as teologias da libertação, a teologia do povo já havia impregnado as comunidades no interior da igreja, as SEBs, a partir das SEBs. E agora era preciso um alargamento em nível, sabe, global. Um alargamento. A partir da América Latina, um alargamento dessa sociedade mais circular e igualitária, instrumentalizando a igreja para esses fins de alargamento. Seria este o caminho que Bergoglio, na sacada, ao se apresentar, indicou estar disposto a iniciar ao se curvar ao povo? Naquele mesmo momento, enquanto jornais televisivos comentavam essa imagem impactante de se curvar ao povo, pedir para que o povo o abençoasse, tomei o livro de Leonardo Boff, naquele capítulo 11, para reler, aonde Boff dizia: não bastam mais as soluções tradicionais, derivadas da fé cristã. E mais, importa ir além das reformas sociais. Então, ele já falava nesse alargamento. Embora essas também devam ser sempre cobradas, urge caminhar na direção da libertação deste tipo de sociedade, em vista de uma sociedade mais circular e igualitária. Então, Leonardo Boff reconhecia naquele capítulo que as comunidades eclesiais de base, que foram um ponto de partida para essa revolução, ajudaram a grande igreja e a vida religiosa, aí ele vai dizer lá naquele capítulo, também franciscana, a deslocar-se do centro para a periferia. Então, esse discurso, sabe, das periferias. E Leonardo Boff disse ainda que foi Dom Helder Câmara, quem considerou São Francisco o patrono da opção preferencial da igreja pelos pobres, nessa visão ideologizada da igreja, a partir das teologias da libertação, da teologia do povo. Estava lá, nesse capítulo 11, São Francisco, patrono da opção pelos pobres, escrito em 1985, publicado em 1986. Estava lá todo o programa que Bergoglio, no primeiro instante em que se apresentou ao mundo, manifestou a firme decisão de executar, agora só que alargado para o mundo todo, tomando toda a igreja, para esse alargamento destas ideologias que se impregnaram e agora sintonizadas também com as forças globalistas,
Foi isso que a gente viu acontecer também. Não apenas em suas primeiras palavras e gestos, mas em todas as ações de seu pontificado, passo a passo mostrou sintonia com o que Leonardo Boff havia escrito naquele capítulo, naquele longínquo 1985, e publicado no ano seguinte. O próprio teólogo da libertação, punido por Joseph Ratzinger, chegou a declarar depois que ele, Leonardo Boff, teria ajudado Bergoglio a escrever a sua encíclica Laudato Si. Ele próprio se gabou depois. Isso fez parte desse alargamento. Isso fez parte, esse ecologismo global, globalista, fez parte desse alargamento, que Boff contribuiu muito. Ele próprio disse que ajudou Bergoglio a escrever a sua encíclica ecológica globalista, Laudato Si. Para aqui uma matéria, Carta da Terra é mencionada em Laudato Si, uma matéria que eu escrevi em Fratres in Unum. Por que Laudato Si se tornou uma encíclica tão aguardada, causando tanta apreensão? Talvez só mesmo no passado recente, Almanovich tenha suscitado tanta expectativa. Mas aqui eu falo, né, desta influência e desta colaboração de Leonardo Boff na produção da Laudato Si. Para Leonardo Boff, seria preciso mais do que uma revolução social, mas uma mudança profunda de paradigma ético e religioso, expresso, por exemplo, no ecologismo, difundido mais intensamente a partir das grandes conferências internacionais promovidas pela ONU nos anos 90. Ecologismo este que emergiu escancaradamente na encíclica Laudato Si, e que também passou a ser disseminado, esse ecologismo, em Roma, por Marcelo Sanches Sorondo, na Pontifícia Academia das Ciências, porque foi Marcelo Sanches Sorondo que escancarou, abriu as portas da Pontifícia Academia das Ciências, depois Peter Turkson também, e outros abriram as portas da Pontifícia Academia das Ciências, depois a Pontifícia Academia das Ciências Sociais, para esse ecologismo e para todas essas estranhas ideologias que vêm também destas teologias da libertação latino-americana e tantos mais, junto com as ideologias globalistas, escancarou as portas da Pontifícia Academia das Ciências. O próprio Marcelo Sanches Sorondo declarou depois que está totalmente em sintonia com o que a ONU há muitos anos se empenhava em impor ao mundo com a Agenda 2030. Isso me fez lembrar também de um outro livro, Poder Global e Religião Universal, de Juan Claudio Sanahurra, em que Sanahurra dizia que o ecologismo de Leonardo Boff, na verdade, oculta as intenções de um projeto de poder global, um projeto de poder totalitário, e que esse projeto globalista estava tomando a igreja, a partir da igreja latino-americana, expandindo, tomando a igreja para instrumentalizá-la para esses fins do projeto de poder global, da agenda do globalismo. Para Sanahurra, os projetos de reengenharia social, a partir das conferências internacionais da ONU, se põem em marcha na tentativa de construir uma nova sociedade com bases totalmente diferentes das que conhecemos, tratando de neutralizar e anular lenta
e discretamente toda a visão transcendente do homem para substituí-la por um novo sistema de valores, e o que estava acontecendo era isso. A igreja tomada e aos poucos sendo descaracterizada, a sua sã doutrina sendo diluída, dissolvida, relativizada, mudada, transformada, substituída por um novo sistema de valores sintonizado com aquilo que a ONU estava defendendo, está defendendo na sua agenda do poder global. E isso está muito impregnado na Laudato Si, que Leonardo Boff ajudou Bergoglio a escrever. E de certa forma, muitas das ações de Bergoglio, como Francisco, eram a expansão daquilo que estava lá no capítulo 11, de A Igreja se fez povo. Alargado, claro, evidentemente, com outras influências que se somaram nisso. Então, nesse sentido, se enquadram, diz Sanahura, se enquadram projetos como, né, Sanahura está aqui, né, fazendo uma de suas conferências, denunciando a influência dessas forças globalistas que Leonardo Boff tanto ajudou a disseminar a partir desses movimentos que vieram, principalmente os movimentos populares, e que se aliaram com essas ideologias globalistas, e tudo isso emergindo em pontos na Laudato Si. Também a Carta da Terra, por isso que a Carta da Terra citada na Laudato Si, Sanahura diz que se enquadram projetos como o da Carta da Terra, porque quando a gente viu a Carta da Terra sendo citada na Laudato Si, Leonardo Boff ajudou a escrever a Laudato Si, portanto, quando a gente viu a Carta da Terra sendo citada na Laudato Si, estava lá, porque está lá na Carta da Terra um novo paradigma ético da nova era da ONU, e o da ética planetária de Hans King, porque Hans King colaborou muito para essa nova ética planetária, sabe? Que visa dar sustentação ética relativista à nova ordem mundial. E para promover esta revolução, Mikhail Gorbachev afirmou em 1997, ele disse: o mecanismo que usaremos para a implantação desta agenda, com essa nova ética e com essas influências também vindas da nova era e tantas mais, Carta da Terra e tantos mais, ele disse, o mecanismo que usaremos será a substituição dos 10 mandamentos pelos princípios contidos na presente Carta ou Constituição da Terra, que está na Laudato Si, como a gente viu. Por isso, muitos católicos ficaram chocados com a menção da Carta da Terra, né, na Laudato Si, porque ali foi mostrado de modo evidente essas influências e como que a igreja estava tomada e sendo instrumentalizada por essas forças estranhas que não são nada católicas, que estavam impregnadas em todas as suas estruturas e sendo usadas para essa substituição cultural, para uma outra concepção de igreja, uma outra concepção para uma outra ética, que é essa ética relativista da ONU, a ética da Carta da Terra, a ética que vem da nova era, com todas essas influências estranhas, anticatólicas.
Por isso que muitos católicos ficaram chocados com a menção da Carta da Terra, repito, do qual Leonardo Boff foi um dos ardorosos defensores, na encíclica Laudato Si. Sanahura ressaltou que a legítima preocupação com o meio ambiente, que faz parte da doutrina católica, expressa entre muitos outros documentos, nada tem a ver com o paradigma ecologista da nova ética ou religião universal, no qual se entrelaçam o relativismo moral, o sincretismo religioso e o panteísmo contidos na Carta da Terra, que está na Laudato Si. E que o disfarce espiritualista do ecologismo permite que aquilo que para alguns pode parecer um espaço de diálogo interreligioso responda, na verdade, à tentativa de impor um dogma da nova religião sincrética universal. Que é para isso que é para esse caminho, que a coisa foi, a partir do momento em que ele se curvou ao povo para a abertura desse caminho. Porque sabendo que os postulados agnósticos e panteístas da Carta da Terra seriam a base da nova sociedade, muitos ficaram sem entender a menção da Carta da Terra na encíclica de Francisco. É esta a sociedade circular e igualitária que estava lá no capítulo 11 de E a Igreja se fez povo, de Leonardo Boff, que lá naquele capítulo, São Francisco, o patrono da opção pelos pobres, já estava lá o nome dado por Dom Helder Câmara, todo o programa que foi alavancado no atual pontificado, junto com todo esse ideário globalista em curso. E o próprio Sanahura foi enfático em dizer que a visão cristã é inconciliável com o imanentismo panteísta da Carta da Terra, que está na Laudato Si. E aí, perguntamos durante tantas vezes o que estaria acontecendo. Por que nós, católicos, estamos aceitando este caminho, que contraria o caminho que até então, nos séculos passados, indicava como o caminho salvífico. Então, é essa contradição, é essa tensão, é esse desvio, é este equívoco, é essa contradição que nesta contradição que está o cerne da crise aguda que estamos aí vivenciando e sem saber como fazer para retomar o caminho de volta.